Olá, eu sou estudante do 7º semestre de Engenharia Ambiental e Sanitária. Eu não encontrei um escoamento típico da engenharia. Por isso que eu optei em escolher um campo de velocidade e trabalhar em cima desse campo de velocidade. Através das condições, podemos dizer que é um escoamento de uma tubulação de esgoto. Detalhamento do campo de velocidade. O campo de velocidade ele é bidimensional, pois ele implica em um componente z nulo de velocidade e nenhuma variação de u ou v com z. E o campo ele é incompreensível, pois o fluido não sofre variação de volume e nem de densidade. O campo ele é estacionário, pois as propriedades do fluido não variam ao longo do tempo. Agora, detalhando um pouco do escoamento. O escoamento ele é laminar na parte retilínea da tubulação de esgoto. E as partículas constituintes do fluido ele apresentam trajetórias bem definidas. Essas trajetórias elas formam camadas ou lâminas que preservam as propriedades e características do meio. Também é um escoamento turbulento nos locais que tiverem curvas de 90 graus ou um joelho, e as partículas constituintes do fluido apresentam trajetórias indefinidas. Isso quer dizer que as trajetórias são aleatórias e irregulares. Agora falando um pouco sobre o campo de velocidade, no início do vídeo eu mostrei o campo de velocidade que eu escolhi. E aqui no caso eu só fiz dividir o campo de velocidade, U igual a 4,35 mais 0,656x, o V igual a menos 1,22 menos 0,656y e o W igual a zero. No caso, o campo de velocidade ele é muito importante, porque através dele podemos calcular as linhas de corrente, as taxas de deformação linear, as taxas de deformação por cisalhamento e também a vorticidade do escoamento. Plotando o gráfico do campo de velocidade no GeoGebra, obtivemos esse gráfico. Essas setas ela mostra a direção do fluido. Falando agora um pouco sobre as linhas de corrente. Para calcular as linhas de corrente, eu utilizei a equação de linhas de corrente e através da equação depois resolvi a equação diferencial por separação das variáveis e após desenvolver os cálculos, escrevemos y como uma função de x ao longo de uma linha de corrente, onde C é uma constante de integração que pode assumir diversos valores para traçar as linhas de corrente. Depois que eu fiz as linhas de corrente, calculei, eu utilizei o GeoGebra para plotar o gráfico. E podemos ver que o gráfico faz todo sentido. Como a gente já viu lá no campo de velocidade, ficou bem parecido, as linhas, mostrando o sentido do fluido em relação a x e y, Agora falando um pouco sobre a taxa de deformação linear. A taxa de deformação linear ela é definida como a taxa de aumento do comprimento por unidade de comprimento. Aqui eu calculei o EXX e também o EYY. No caso, o EXX deu mais 0,656, já o EYY deu menos 0,656 e o EZZ deu zero. Falando agora um pouco sobre a taxa de deformação por cisalhamento.
Aqui eu só coloquei dividido o campo de velocidade, como eu já mostrei para vocês, aqui do lado esquerdo. E do lado direito eu calculei, né? A taxa de deformação por cisalhamento. Vale ressaltar que em um ponto é definida como metade da taxa de diminuição do ângulo entre duas retas inicialmente perpendiculares, que se interceptam no ponto. Isso é a definição de taxa de deformação por cisalhamento. Aí aqui eu calculei o EXY, que no caso deu zero. E por último, eu calculei também a vorticidade do escoamento. A vorticidade é uma medida da rotação de uma partícula fluida e que no caso deu zero. E com isso nós podemos classificar o escoamento. No caso, a vorticidade do escoamento é igual a zero, ou tão pequena ao ponto de ser desprezada. As partículas fluidas dessa região não estão girando e o escoamento é irrotacional. Se fosse diferente de zero, seria rotacional. Obrigado pela atenção.